Tá, joia. Muito bem, irmãos. Nós terminamos, no domingo passado, o estudo de escatologia que nós vínhamos tendo aos domingos. E hoje, Deus assim nos permitindo, nós queremos iniciar uma nova série de estudo. E nós vamos estar iniciando uma série de estudo falando sobre os 10 mandamentos. Então eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo 20. Êxodo 20. Êxodo 20, nós vamos ler todo o capítulo aí, ok? Vamos fazer a leitura em conjunto? Êxodo 20, nós vamos ler do 1 ao 26. Leiamos. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro, que está dentro das tuas portas, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do seu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o zunido da trombeta, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: Fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. E o povo estava em pé de longe, Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Vós tendes visto que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses comigo, deuses de prata ou deuses de ouro, não fareis para vós. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos e as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas,
e as tuas vacas em todo lugar. Onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, profaná-los-ás. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Vamos orar. Santíssimo Deus, Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade a qual o Senhor nos deu de estarmos aqui na tua casa, reunidos, ó Pai, para louvar, exaltar, ó Pai, engrandecer o teu santo nome. Agradecemos também por já ter aqui se desafiado, ó Pai, pela tua palavra, em colocar as nossas vidas, ó Pai, em ordem diante da presença do Senhor. E agora também, ó Pai, queremos suplicar ao Senhor pelo estudo da tua palavra. Que o Senhor use, ó Pai, esse miserável servo que sou nas tuas mãos, para a glória, ó Pai, do teu santo e maravilhoso nome. E que o Senhor nos abençoe com a tua palavra, que nós possamos entender tudo quanto aqui for dito nesta manhã, que nós possamos também, ó Pai, guardar no nosso coração e mente, e também, ó Pai, colocarmos em prática. Nós pedimos, ó Pai, ao Senhor, abençoa cada um desses amados irmãos que puderam chegar nesta manhã, também aqueles que não puderam, ó Pai, o Senhor abençoe também a vida deles de igual modo. Pedimos, ó Pai, ao Senhor, também que o Senhor abençoe o teu povo na questão de força, de sabedoria, para lidar, ó Pai, com os problemas da vida, com as tensões que a vida, ó Pai, nos proporciona. O Senhor possa estar abençoando a cada um. E nós pedimos também, ó Pai, que o Senhor abençoe o seu povo, a ser fiel também na tua casa, a ser fiel, ó Pai, no serviço do Senhor, a ser fiel, ó Pai, à tua palavra. E é em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém. Podeis sentar, irmãos? Muito bem, nós vamos então estudar sobre os mandamentos, né? Eu sei que ficou mais conhecido, né, como os 10 mandamentos, né, o chamado decálogo, até mesmo por visto que o texto, inclusive, que nós lemos aqui, fala justamente sobre a tábua, né, as tábuas de pedra, a qual Deus, né, escreveu com o seu próprio dedo os mandamentos ao seu povo. Então ficou conhecido assim. Mas, amado, é de conhecimento, né, de cada um de nós que há muitos mais mandamentos do Senhor nas Sagradas Escrituras do que somente os 10 aqui que fazem parte do decálogo. Amém, irmãos? Inclusive, olha só que problemão que os judeus, né, no judaísmo, eles encontraram, porque no judaísmo, inclusive, havia aquela ideia, até após a morte do Senhor Jesus Cristo, até o final da era apostólica, havia alguns judaizantes que se levantaram e estavam trazendo, né, problema para dentro da igreja, até mesmo falando que esses mandamentos deveriam ser seguidos para a salvação. Então, os irmãos se lembram, né? Paulo escreve a respeito disso, né? Uma das cartas mais famosas nessa questão desse combate dos judaizantes está ali na carta de Paulo aos Gálatas, falando justamente sobre essa questão, que a lei, né, ela não pode salvar, os mandamentos não podem salvar, mas, no entanto, né, Deus com um propósito ao seu povo. Mas veja, os judeus, eles têm um número de mandamentos os quais eles devem seguir, que está no número de 613 mandamentos. Então, imagina só, se você acha que 10 é muito, obrigado. Se você acha que 10 é muito e muito difícil de se cumprir, imagine 613, né? Então, olha só a diferença que teríamos aí. Mas quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, nós temos muito mais mandamentos do nosso Senhor Deus aí para nós cumprirmos. Então, eu queria deixar bem claro para a gente que nós vamos estar estudando o Decálogo, né? São os 10 mandamentos mesmo, mas essa ideia de obediência à palavra de Deus como um todo, ela deve permear durante o tempo que nós estaremos aí ensinando a palavra de Deus. Amém? Então, eu pergunto para os irmãos. Eu gosto de fazer pergunta, né? Eu costumo perguntar mais para os jovens, porque os jovens são mais proativos que a gente. Será que é mesmo? Mas eu gostaria de perguntar para os irmãos. Nós acabamos de ler aqui o Decálogo. Nós precisamos guardar os mandamentos de Deus ou não? Visto que hoje nós vivemos na dispensação da graça, nós precisamos guardar os mandamentos ou não? Quantos acham que sim? Levanta a mão. Quantos acham que não? Levanta a mão. Não. Ninguém? Olha só. Agora, fundamentado em quê? Essa aqui é mais difícil, né? Você concordar com sim ou não é fácil, né? Mas fundamentado em quê? Vocês dizem que nós ainda necessitamos
guardar os mandamentos? Fala aí pra gente. Quem quer ser o primeiro? Porque é o mandamento de Deus, para dar um bom testemunho. O que mais? Só isso? Tem mais nada? Só isso mesmo? Pode falar, gente. Sem vergonha. Não tô chamando ninguém de sem vergonha, não. Tô falando para falar sem vergonha. Tá? Só isso mesmo? Então tá bom. Nós vamos ver aí no decorrer, né, do nosso estudo. De fato, irmãos, os mandamentos devem ser seguidos até hoje. Há algumas exceções dentro dos mandamentos, né, de forma, vamos dizer assim, geral. Quando nós olhamos em todos, né, os mandamentos divinos, há algumas exceções até mesmo por conta de questões que já foram cumpridas. Por exemplo, havia dentro da lei cerimonial um mandamento, por exemplo, de ser feito um sacrifício, né, por expiação aos pecados. Nós devemos fazer isso até hoje? Não. Por quê? Porque aquilo era algo que tipificava, né, o sacrifício do Cordeiro Universal, que viria a ser sacrificado um dia, a expiação feita, né, pelo seu sangue seria suficiente para perdoar os nossos pecados. Então aquilo era só um símbolo de Cristo. E, no entanto, hoje nós não precisamos mais aqui, né, estar aí imolando cordeiros, né, e tantos outros sacrifícios que eram feitos, né, de outros animais, até mesmo sacrifícios que usavam ali bolos e tantas coisas, né, que eram feitos naquela época. Agora veja, isso porque foram cumpridos. Nós vamos falar mais adiante, né, sobre o dia do sábado, por exemplo, e o porquê nós não guardamos o dia do sábado. Há algo interessante quando nós olhamos o dia do sábado, porque o dia do sábado há duas perspectivas para nós, que nos remete a olharmos, né? Tanto na questão de que o sábado, nas Sagradas Escrituras, traz uma conotação sempre de quê? Descanso, não é isso? Deus, ele sabia, né, da necessidade do homem, então já de início ele colocou essa questão da necessidade do homem de um dia de descanso. Apesar de haver 7 dias na semana, um dia seria tirado para o descanso. E Deus dá esse primeiro exemplo na criação já para nós, quando ele mesmo, sendo Deus, não necessita de descanso. Amém ou não? Não necessita. Mas veja que ele criou o mundo em 6 dias, e o texto bíblico diz que no 7º, ele fez o quê? Ele descansou, trazendo justamente essa ideia para nós. É inclusive hoje, né, de conhecimento até mesmo da ciência, que alguém que trabalha sem descanso, né, ele trabalha 30, 40 dias, sem ter nenhum dia de descanso, essa pessoa, ela envelhece mais rápido, essa pessoa adquire, né, problemas de saúde e problemas até graves mesmo, porque não teve um tempo para o descanso. A correria do dia a dia, as coisas vão ficando pior cada vez mais, né? Nesta era, inclusive, que nós vivemos, né? Nós já acordamos nos 200 por hora, e nós, se não tivéssemos aí um exemplo de Deus com respeito a essa questão do descanso, nós teríamos um grande problema, né? Porque a gente não ia parar nunca. Até muitos, até na questão de corrida, né, pela finança, querem fazer isso, né? Trabalham de dia, trabalham de noite, trabalham de tarde, dormem 4 horas por dia, 3 horas por dia, e está trabalhando, e mal eles sabem, né? Ou melhor, sabem, mas estão trocando, vendendo, né, aquilo que tem, talvez, uma das coisas de maior valor que nós podemos possuir, depois da salvação, que é a nossa saúde, estão trocando por um dinheiro que não vai pagar nunca, né? Não vai trazer nunca de volta a sua saúde. Então tome cuidado, né, com essa questão. A outra ideia que a Bíblia traz sobre o sábado é justamente que o sábado era um símbolo de Jesus, né? E tendo Jesus vindo, cumpriu-se o sábado. Ele mesmo disse, né, eu sou o Senhor do sábado. Então nós sabemos muito bem disso. Eu entrei aqui só para a gente esclarecer um pouco, mas os irmãos sabem que o dia que nós temos e que a palavra de Deus nos ensina como sendo o dia do Senhor, qual que é? O domingo. Porque as primícias devem ser de Deus, amém, irmãos? Não o resto, né? Não a sobra da semana, né? Mas o início, né? Então, domingo, como o primeiro dia da semana aí, deve ser tido como o dia, né, em que a igreja de Deus se reúne para louvar, exaltar e engrandecer ao nome do nosso Deus. Então, veja, amado, que essa ideia, né, sobre o sábado que nós encontramos aí. Então, olhando para a lei, nós precisamos entender algumas questões aqui antes da gente entrar no estudo, e hoje nós vamos ter só a parte introdutória mesmo sobre o estudo. A primeira questão que nós precisamos ver sobre a lei é que a lei ela aborda 3 áreas. A lei ela
alguns dizem, né, ela se divide em três pontos, mas, no entanto, né, ela aborda 3 áreas. E nós encontramos aqui no texto que nós lemos aqui, de Êxodo capítulo 20, nós encontramos do versículo 1 até o versículo 21, a parte, né, da lei que é chamada como lei moral, ou a lei espiritual. Essa é a primeira parte, né, da lei aqui que foi dada pelo Senhor. Nós sabemos que ele continua, não só aqui no capítulo 20, mas ele vai continuando, dando os mandamentos, ele vai seguindo com a lei aí. Mas aqui até o verso 21 nós encontramos aquilo que é chamado de lei moral ou lei espiritual. A segunda parte, então, dessa lei, a segunda parte, né, que a lei do Senhor aqui ela aborda, é aquela chamada do livro, né, da aliança com as suas ordenanças, que é chamada também de leis civis e religiosas. E aí ela vai abordar do versículo 22 aqui do capítulo 20 até o capítulo 24, versículo 11. Então vai falar sobre essas leis civis, essa questão, né, religiosa. E depois nós vamos encontrar a terceira parte, né, que a lei do Senhor aborda, que seria aí o regulamento, né, cerimonial, ou a lei que nós conhecemos mais como leis cerimoniais, que vai do capítulo 24 de Êxodo aqui, versículo 12, até o capítulo 31, versículo 18. Então, quando nós olhamos para Jesus, nós sabemos, inclusive, a lei, ela passou, inclusive, até nós, há uma importância, né, para nós, mesmo vivendo do lado de cada cruz, né, há uma importância, e há a importância justamente de nós vivermos, e os irmãos citaram aí, até mesmo para a questão, né, do bom testemunho. Qual foi o outro motivo que o irmão citou? O irmão lembra? Porque é a palavra de Deus, né, é uma ordenança de Deus, a lei, ela não se desfaz, ela não se perde, né, com o tempo de maneira nenhuma, a lei se cumpre, mas ela não se perde, ela não tem, né, prazo de validade. A questão do testemunho, nós vemos há inúmeras importâncias, até mesmo na questão, né, de um convívio social que nós vamos ter com as pessoas quando nós seguimos a lei, nós temos condição, né, de um convívio social melhor. Imagine, por exemplo, no Brasil, eu sei que o Brasil tem lei, mas as leis, infelizmente, muitas vezes não são feitas, né, valer, né? Mas imagine o Brasil sendo um país como o nosso aqui, que tem uma liberdade até mesmo de fazer crime, coisa desse tipo, né? Mesmo a lei falando que não deve, mas depois que entra, né, a corrupção no nosso país aí, há um grande problema para tirar. Mas veja, imagine viver num país do tamanho do Brasil, com a população, né, do Brasil, 220 milhões de habitantes. Imagine viver numa sociedade assim, tão grande e sem lei. Você já imaginou a anarquia que seria? Tipo assim, uma pessoa pode entrar na sua casa, pegar o que ela quiser e ir embora, ninguém vai poder fazer nada e tal. Imagina isso. Basicamente é isso que a gente já vive, né? Às vezes, nós tínhamos um vizinho lá em Franca, eu era adolescente nessa época, e o vizinho, ele colocou, na verdade era o vizinho da rua de cima, e ele colocou, os irmãos vão lembrar que antigamente tinha muito isso, né? Em cima do muro ele colocou, encheu de caco de vidro. Lembra que o pessoal fazia muito isso antigamente? Hoje você vê isso? Você não vê, né? Você vê uma cerca elétrica lá, que não está dando choque em ninguém, né? Mas antigamente tinha muito aquilo lá. E eu me lembro que um bandido, né, um ladrão, entrou na casa desse senhor e se cortou todo. Se arrebentou mesmo os cacos de vidro, né? E adivinha o que aconteceu? O dono da casa foi processado. Olha só que coisa, né? Esse é o país onde nós vivemos, né? Mais recente, nós tivemos lá em Franca um cidadão que também foram entrar na casa dele, ele tinha feito uma armadilha muito engenhosa lá, de forma que o ladrão pulou para subir no muro da casa dele, a armadilha já deu um tiro na cabeça dele, ele caiu, né? E pronto. E aí também foi processado justamente por conta de ter matado o ladrão, né? Coitado do ladrão, ele tem que sobreviver, né? Então, olha só como que é a situação do nosso país. E nós já vivemos nessa meia anarquia aí, por conta disso, né? Então o bandido, ele sabe da impunidade, ele comete o crime, não é punido e tal, ele está vivendo dessa forma. Agora imagine se não houvesse lei, né, de tipo nenhum mesmo, se o Brasil fosse terra de ninguém. Imagine o problema que nós teríamos. Então as leis, tanto humanas quanto as leis de Deus, elas têm a sua importância. Nós já falamos aqui, os irmãos sabem, conhecimento dos irmãos, que a lei, inclusive, do nosso país, ela foi, grande parte, extraída da lei bíblica, dos ensinamentos bíblicos mesmo. De forma que as pessoas, hoje, quando elas são julgadas e tudo, na leitura da sentença do juiz daquela pessoa, é citado embaixo um versículo que dá o respaldo para aquele crime o qual ela cometeu. Então, veja que a lei, ela é importantíssima, hein? Nós não podemos esquecer disso de maneira nenhuma.
Então, a lei do Senhor, ela aborda essas três áreas, porque é necessário isso, inclusive, para a vida do homem. Agora, traz também para nós aqui no texto, a guia de introdução, algumas lições primárias aí já nos primeiros versos do nosso texto aí. Nós vamos agora entrando ao texto. Né? Primeira questão, de que essa lei, ela tem uma origem. E olha o versículo 1 aí do nosso texto, diz assim, então falou quem? Deus. Veja que muitas vezes, erroneamente, nós usamos assim, ó, a lei de Moisés. Não, Moisés não teve lei nenhuma. Né? A lei foi de quem? De Deus. Essa aqui, o decálogo aqui, é o decálogo que Deus escreveu, lembra? A ideia, inclusive, aqui, ele escreveu realmente naquelas pedras que foram lavradas, né? Moisés ali fez e tal. Nós temos aí um púlpito de pedra, né? A ideia seria como se fosse uma placa desta aqui, que foi levado lá para cima daquele monte, e a palavra de Deus diz que ele escreveu, Deus escreveu com o seu próprio dedo ali, né? Ou seja, a lei foi escrita próprio punho de Deus mesmo. Então a lei, ela é de Deus, a origem dessa lei é de Deus. O irmão Manuel falou, e é isso mesmo, é importante por conta de ser isso. É palavra de Deus, é escrito de Deus para nós. É aquilo que deve, inclusive, nos direcionar, nos reger nessa vida aqui. Amém, irmãos? Então é importante nós entendermos isso. Então ela é lei, né? Então falou Deus, a origem é que ela veio de Deus. Não é fruto da mente humana, de maneira nenhuma, né? Mas é realmente originada do próprio Deus. Há um conteúdo nessa lei que deve ser guardado. Agora, qual deve ser esse conteúdo? Os 10 mandamentos. Nós falamos, né, que há muito mais do que isso. Qual deve ser, então, a lei que deve ser guardada? E ainda no versículo 1 aí do nosso capítulo 20, diz assim, então falou Deus, o quê? Todas estas palavras. A palavra de Deus deve ser guardada de Gênesis 1:1 até Apocalipse, capítulo 22, último versículo. Amém, irmãos? Toda ela deve ser seguida, toda ela deve ser guardada, toda ela deve servir realmente de instrução, de diretriz para a nossa vida. Aquela ideia que, inclusive, em alguns movimentos, né, evangélicos dizem que não, o Velho Testamento não tem mais importância. O Velho Testamento, isso aí é para quem viveu, né, antes de Jesus Cristo. O que vale realmente é de Jesus para cá, o que vale é o Novo Testamento. E alguns, até quando se fala sobre o mandamento, caem no erro, né, de dizer, então, até mesmo assim, olha, o próprio Jesus, ele mesmo veio e aboliu os mandamentos do Velho Testamento, quando ele falou, né, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele tirou tudo isso e só deixou 2 mandamentos. Amado, é por desconhecer, né, as Escrituras é que o povo perece. Porque Jesus, ele não deixou nenhum dos mandamentos que foram dados do lado de fora. Jesus não aboliu nenhum dos mandamentos. O que Jesus fez, ele só sintetizou os mandamentos. Nós já falamos aqui, os irmãos também conhecem, né, essa questão de que havia 2 tábuas, alguns dizem, né, alguns dos estudiosos aí, né, teólogos, eles dizem que em uma tábua tinha 4 mandamentos e na outra tinha 6 mandamentos. Eu não sei se Deus, né, escreveu dessa forma, não sei se ele escreveu e só acabou essa aqui, ele passou para de lá, eu não sei como que ele fez. Mas o fato é que quando nós olhamos para o decálogo, a gente consegue identificar os 10 mandamentos sendo separados em 2 grupos. Os 4 primeiros mandamentos que nós encontramos aí na nossa leitura, refere-se do dever do homem para com Deus. E o texto, né, vai dizendo aí, né, não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, né, não te encurvarás a elas e tal. E ele vai trazendo, né, aqui aqueles que são os mandamentos referente à pessoa, referente a Deus. Depois de passar dos 4 primeiros mandamentos, ele traz então os outros 6 mandamentos que se referem, né, ao homem com o homem. É a forma como eu vou me relacionar com a pessoa, né, a mesma espécie que eu aqui, com o ser humano. Então ele traz aqueles mandamentos dizendo, né, honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás. E ele vai trazendo aí 6 mandamentos falando isso, a minha situação, como eu devo me relacionar com o meu próximo. Mas Jesus, ele sintetiza tudo isso dizendo, ó, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Pronto. Houve só uma síntese, né? Ali, uma sintetização, né, um resumo daquilo que é os mandamentos que foram citados e escritos aqui pelo próprio Deus, né? Escritos na tábua e citados aqui nas Sagradas Escrituras também a nós. Então, veja, irmãos, que a lei, toda ela deve ser seguida. Toda ela deve ser realmente respeitada, deve ser cumprida.
Não cumprir os mandamentos de Deus é pecar contra Deus. Então, os mandamentos há uma importância fundamental aí. A lei também, outro ensinamento que nós encontramos aí já de início, é que a lei é uma expressão da aliança da graça de Deus. Olha o versículo 2, diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Veja, Deus está dizendo, né? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. A ideia aqui é justamente Deus livrando um povo, não é isso? Não foi isso que Deus fez? Livrou o seu povo da escravidão do Egito. Agora, com esse povo, agora ele dá leis ali, e as leis justamente para trazer algo bom para aquele povo. Aquele povo está sendo liberto, né, de uma sociedade hostil, de uma sociedade cheia de pecado, de uma sociedade opressora, e Deus agora está dando a lei para que eles, formando esse povo, agora saindo em liberdade do Egito, ele possa viver realmente em harmonia, ele possa viver diante da presença de Deus, e essa é a ideia, então, é graça mesmo. Quando nós olhamos a lei, nós encontramos justamente isso, né? A lei é uma demonstração da graça de Deus. É Deus olhando para nós e pela lei mostrando, ó, você é incapaz de ser bom. Amém, irmãos? Você é incapaz de ser bom. Você é incapaz de ser perfeito. Você é incapaz de se direcionar ao céu. É isso que Deus está fazendo através da lei. Principalmente aqui a lei moral, né? Ele está mostrando isso, ó, você é incapaz de cumprir isso aqui. E aí nós chegamos, né, na lei cerimonial, que nós inclusive conseguimos encontrar a graça de Deus aí, até mesmo pelo símbolo maior, né, que nós identificamos, que é justamente o sacrifício de Cristo. Então, olha, apesar de você ser incapaz, eu te amo e eu quero te perdoar, mas olha, você precisa, para ter perdão, precisa haver derramamento de sangue. E lembra, mostrando sempre ali através daquele cordeiro, que tipificava quem? Jesus. A revelação da graça de Deus, a graça especial de Deus ao ser humano. Quando Jesus veio a este mundo aqui, ele foi aquele cordeiro que saiu dali, aquele animal, e Jesus foi o cordeiro que foi imolado pelos nossos pecados. Foi ele que derramou todo o seu sangue pelos nossos pecados. Amém, irmãos? Foi ele. Inclusive, o texto, né, lá de Hebreus, o escritor aos Hebreus diz isso, né? Ele fala assim, que ele entrou, né, lá no Santo dos Santos, foi feita ali a expiação de uma vez para sempre. Amém, irmãos? Dá-nos, inclusive, aquela ideia, né, de que há um tabernáculo no céu também, ao qual ali foi vertido o sangue de Cristo Jesus ali. A expiação eterna pelos nossos pecados que ali foi feita. Então, veja que a lei é uma manifestação da graça de Deus. Quando nós olhamos desde o Gênesis, desde a queda do homem, Deus sempre está revelando a Jesus. Ou seja, Deus sempre está revelando sua graça para com o mundo caído, para com a humanidade caída. Então, é muito importante, né, nós notarmos isso já aqui no início já do nosso estudo, e a gente vai vendo muito isso aí no decorrer aí, do nosso estudo. Então, a lei ela foi dada, né, como a expressão da aliança, da graça de Deus, né, para o seu povo. Agora, por quê? Se a lei ela é uma manifestação do amor de Deus para nós temos isso na nossa mente, né, que a graça é justamente isso, a manifestação do amor de Deus para as nossas vidas, por que então que as pessoas rejeitam a lei? Por que as pessoas são tão contrárias à lei? E nós temos aqui alguns motivos, né, que nós podemos trazer. Primeiro, por causa da natureza humana mesmo. Você já viu como que nós temos uma natureza realmente voltada para o mal, uma natureza pecaminosa, e que a gente não pode e a gente não gosta de ouvir lei? Já ouviu isso? Já viu isso? Melhor dizendo? Quantos aqui são pais, ou seus filhos já podem estar até casados, mas são pais? Quantos aqui são pais? Pais, mães? O que acontecia quando você pegava seu filho e falava assim, ó, não é para mexer nisso daqui? O que acontecia? Fala aí para mim. Gente, dava uma coceira no menino, na menina, não era assim? Coçava as mãos e tal, aquela coisa. E aí ia lá e fazia o quê? Mexia. Eu me lembro, né? O Adriel pegou no... A gente demorou para abandonar as coisas velhas, né? Estou falando assim, tecnologia, né? E os irmãos lembram, quando nós chegamos aqui, aqueles que foram na nossa casa, até hoje nós temos, na verdade, aquela televisão antiga de tubo, ainda tem lá em casa, né? Uma TV daquela lá. Eu acho que ninguém tem mais isso, mas eu estou guardando porque eu vou fazer um museu futuramente, né? Tô brincando. Mas a gente tinha também um DVD. E aí o Adriel era pequenininho, né? E a gente ia lá e colocava
as musiquinhas no DVD lá, porque a gente não tinha antena de televisão. Aqui era engraçado também, né? Quando nós chegamos, que lá em Franca você pegava um pedaço de fio, enfiava lá atrás assim na TV, pegava todos os canais. Aí quando eu cheguei aqui, falaram assim, não, pastor, você tem que pôr uma torre aqui, não sei o quê, a antena tem que ficar lá em cima. Eu falei assim, não, isso cansa demais para assistir coisa de menos, né? Porque você não vai assistir quase nada que presta. Eu falei, não, abandona isso aí, vamos só pro DVD mesmo. Mas aí tinha o DVD lá, e o Adriel era pequenininho, né? E a gente falava assim, Adriel, não pode mexer. Aí, gente do céu, ele era pequenininho, ele chegava lá perto assim, disfarçando, com a mão em cima do rack, né? Ia... E você estava de olho nele. Aí ele via que você estava olhando, ele fazia assim, olhava para o outro lado, com aquela cara assim, ó, tô me entregando, né? Olhava para o outro lado e tal. E a gente dava aquela fingida que não estava vendo, daí a pouco ele ia lá e mexia no negócio, né? E a gente ia lá, explicava. Ele fazia de novo, a gente ia lá e corrigia, né? Por quê? Nós temos esse problema com ouvir lei, com cumprir lei. O ser humano tem isso, justamente por conta da sua natureza, né? Pecaminosa. O homem pende para aquilo que é errado. O homem pende, né, para aquilo que é contrário, a quebras de leis, de normas, de diretrizes. O homem pende para isso. Então, esse é um dos motivos, né, de que o ser humano rejeita a lei. Muitas vezes nós temos essa luta interior, né? Nós sabemos o que é certo, mas nós queremos rejeitar aquilo, fazer o que é errado por conta dessa velha natureza que está ainda morando aí dentro de nós. Outro problema que o homem rejeita a lei também é porque a lei, né, segundo a visão humana, a lei se opõe à felicidade. Para alguns é assim. Por exemplo, aquele indivíduo, né, que é voltado para o adultério. Aquela pessoa que, de repente, ela gosta, né, por exemplo, de assistir filmes, né, que são filmes pornográficos, que gosta de repente, ler, né, histórias pornográficas, que gosta, de repente, aí de até mesmo viver nesta questão aí de pecado, né, da sexualidade. Essa pessoa, ela acha que a lei de Deus, quando vem Deus e fala assim, ó, não adulterarás, essa pessoa logo ela já, não, isso aqui é contra a minha felicidade, porque eu tenho prazer nisso que eu faço. Isso realmente me traz prazer, me traz alegria. E, no entanto, vem a lei e acaba tirando, né, isso de mim. Então, alguns acham que a lei se opõe à felicidade humana, quando na verdade não é. Sem a lei é que nós seríamos os maiores dos infelizes. Amém, irmãos? Essa é uma realidade. Nós vamos ver isso mais adiante. Terceira questão que o homem rejeita a lei, as pessoas acham que a lei se opõe também à liberdade. Você já viu como que as pessoas do mundo olham para nós e falam assim, ah não, mas você é crente? Crente não pode fazer nada. É isso mesmo? Quem são aqueles que estão presos? Aqueles que são salvos ou aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Jesus? Quem é que pode fazer tudo? Fala para mim, quem é que pode fazer tudo? O salvo ou o perdido? Quem é que é liberto? O salvo ou o perdido? O salvo. O próprio apóstolo Paulo olha e fala assim, ó, todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Veja bem, eu posso sair daqui agora, chegar ali no bar ali, pedir lá uma dose de pinga, sei lá o que é as outras bebidas que existem, né, que eu nunca bebi na minha vida, e tomar sem problema nenhum. É óbvio, né, que eu estou transgredindo aqui o pecado, mas eu sou livre para fazer isso. Sou livre. Não vai vir Deus lá do céu mandar um raio, tchau, né, acabar com... Não vai fazer isso. Mas agora eu pergunto para vocês, e os perdidos? Quantas pessoas você conhece que se hoje elas falassem assim, ó, eu não vou colocar mais uma gota de álcool na minha boca, elas conseguiriam? Quem são os presos? Quem são os libertos? Mas veja que nós é que somos livres. Amém ou não? Nós. Então veja que a lei, na verdade, ela não aprisiona, mas ela liberta. Ela mostra justamente essa liberdade e ela aponta, né, para aquele que é o libertador, que é Jesus Cristo. Amém ou não? Ele é o libertador, ele é quem pode realmente livrar o homem, libertar o homem de tudo. Então veja, né, como a palavra de Deus, ela traz isso para nós e as pessoas acham que não, que a lei ela vai enclausurar, né, a elas e por isso elas nem querem se voltar para Deus, se voltar à palavra de Deus. Quarta rejeição que nós encontramos aí no mundo, né, com respeito à lei, é que as pessoas acham também que a lei se opõe ao amor. A lei se opõe ao amor. Veja bem, amado. Quando, na verdade, na síntese de Jesus sobre a lei, o que Jesus deixa bem claro ali, a evidência bem clara ali, é o quê? O amor. Não é assim?
Logo, o amor, a lei não é, né, algo que se opõe ao amor, mas pelo contrário, a lei é a manifestação do amor. É isso. É a evidência do amor. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja que Paulo, inclusive, fala como é que nós vamos cumprir a lei. A lei se cumpre, Paulo dá ali a chave, né? De que forma? Pelo amor. A lei só pode ser cumprida pelo amor. Então, a lei, ela não opõe ao amor de maneira nenhuma. O irmão Danilo falou algo aqui interessante, dentre várias coisas, né? Mas ele falou uma que cabe aqui no nosso estudo. Quantos aqui apanharam dos pais? Você apanhou dos pais? Não importa se foi pouco ou se foi muito, né? Agora só quem apanhou muito mesmo. Quem apanhava umas 3, 4, 5, 6 vezes por dia. Aí, olha aí, que coisa. Deixa eu falar para vocês. Meu pai amava eu muito mais do que seus pais amavam vocês. Não, tô brincando. Mas olha, eu apanhei muito, gente. E sabe que apanhar é uma demonstração de amor mesmo. Quando o pai corrige o filho, eu estou falando sobre apanhar, né, essa correção da forma certa que deve ter. Amém, amado? Não estou falando desses pais que chega tonto em casa e já bate no filho sem que o filho não fez nada, né? Só bate para descarregar a raiva ali mesmo, porque quer bater, coisa desse tipo, não. Estou falando a correção certa ali mesmo, por motivos que o filho deu, que são contrários à palavra de Deus, né? Nós já falamos aqui, lembra? Os filhos devem ser corrigidos por 2 motivos. Alguém lembra? Que faz tempo isso, né? Desobediência e atitude errada. Os pais devem corrigir os filhos por esses 2 motivos. Desobediência e atitude errada. Tem uns filhos que tem que apanhar até hoje, né? Que está desobedecendo os pais já com 50 anos, né? Então, essa grande questão. Mas veja, é uma demonstração do amor de Deus. Até mesmo quando Deus nos corrige, porque Ele é o nosso Pai, amém, irmãos? Até mesmo quando Ele nos corrige hoje, quando nós estamos vivendo fora dos caminhos de Deus e tudo mais, é uma demonstração de amor. Olha, eu ficaria preocupado se eu estivesse fazendo algo fora da vontade de Deus e não fosse corrigido. Eu ficaria preocupado. Eu ficaria. Agora lembra, né? Há um texto bíblico que diz assim para nós, né? Que a correção, a princípio, não é de gozo, mas depois, né? Mas a princípio não é de gozo, não. Depois traz frutos aí maravilhosos. Mas o irmão Danilo falou que apanhou da mãe dele lá. Na hora não era bom não, né, Danilo? Eu lembro, né? Quando meu pai falava pra gente assim, ó, vamos lá pro quarto lá que nós precisamos acertar as contas. Não era bom não. Mas hoje, olhando para trás, eu vejo, né? A correção dele, o que ele queria fazer e aonde ele queria nos direcionar. Eu conversando na semana passada, né, com o irmão aqui, eu até falei a respeito disso, né? Lá em casa havia uma união para o mal. Uma união para o mal. Lá era uma formação de quadrilha, né? Então nós éramos em 4. Se alguém fizesse alguma coisa errada, nós tínhamos um pacto de sangue que ninguém podia entregar ninguém, né? E aí nós tínhamos um problemão, porque meu pai não estava nem aí com o nosso pacto de sangue. E aí meu pai falava assim, ó, não vai falar quem que é, não? Não, então pode ir os 4 lá para o quarto, vai apanhar os 4, né? Então era desse jeito, né? Apanhava os 4 mesmo. Então era bem dessa forma. Mas hoje, olhando, tanto eu quanto os meus outros 3 irmãos, né, nós olhamos para trás e a gente vê isso. Como que era uma demonstração de amor, uma demonstração de carinho para nós. Então a lei foi feita por Deus também para essa demonstração. Amém, irmãos? Se não fosse a lei, jamais nós teríamos sequer consciência do pecado. Não tendo consciência do pecado, nós jamais teríamos também consciência da forma, né, qual nós estávamos vivendo. Ou seja, para onde é que nós estaríamos indo. Então a lei é importantíssima aí na nossa vida. Então nós vamos aqui agora entrando na questão do propósito, né, da lei. Nós vamos correr outros textos aqui, irmãos, visto que depois nós vamos voltando aí nos próximos dias também aqui em Êxodo 20, tá? Mas nós vamos correr alguns textos aí, Deus assim nos permitindo. Então, propósito da lei. Vamos lá em Salmo 119, rapidinho. Os irmãos tentam nos acompanhar aí. Salmo 119. O verso 18, Salmo 119, 18, diz assim: abre tu os meus olhos, para que veja as maravilhas da tua lei. Então veja, o propósito da lei é revelar as coisas de Deus para nós.
é através da palavra de Deus, essa lei de Deus, que agora nós estamos usando aqui no sentido ampliado, né, da palavra de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus aqui na forma ampliada, é através desta lei é que nós vamos realmente conhecer a Deus. É que nós realmente tomamos consciência daquilo que Deus permite, daquilo que Deus não permite, daquilo que Deus deseja para nossas vidas, daquilo que Deus não deseja a nossas vidas. Então é importante olharmos com a lei com este olhar, de que a lei é boa, de que a lei ela vem realmente para nos ajudar, que a lei vem para nos identificar com Deus, para nos apresentar, né, esse Deus maravilhoso o qual nós servimos. Segundo propósito que nós encontramos aí também, em Salmo 119, versículo 165, vira lá. Versículo 165. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Muita paz tem os que amam a tua lei, e para eles não há tropeço. Então veja bem, o propósito da lei aqui é trazer paz, é trazer também tranquilidade ao homem. Amém, irmãos? Primeira questão nessa paz que a lei traz, é que através da lei nós encontramos aquele que nos traz a paz novamente com Deus, e que é Jesus Cristo. Amém, irmãos? É através dele. Como é que nós, então, saberíamos, né, que nós estamos realmente contrário à vontade de Deus, que nós estamos sentenciados à morte, que nós somos inimigos de Deus, se não houvesse a lei para mostrar isso para nós? E como é que nós saberíamos, né, que há alguém que queria nos tirar dessa condição, há alguém que deu a sua vida por nós, para nos tirar dessa condição de inimigo de Deus, para nos trazer e nos tornar amigo de Deus, nos reconciliar com Deus, se não houvesse a lei? Está vendo? Então é importantíssimo, né, que a lei ela tem um propósito de trazer a paz primeiro entre o homem e Deus. Amém, irmãos? E depois a paz entre o homem e o homem, da forma como nós vamos nos relacionar. Está vendo os mandamentos ligados aqui? Tanto, né, os 4 primeiros ali do homem com Deus e os 6 últimos aí entre o homem e o homem. Lá em Isaías 48, 18, também vai falar sobre isso para nós, algumas páginas para frente. Vai nos mostrar isso também. Isaías 48, 18. Diz assim: ah, se tivesse dado ouvidos aos meus mandamentos, então seria a tua paz como o rio, e a tua justiça como as ondas do mar. Então, olha, se o propósito da lei é trazer paz e tranquilidade, então, olha só, quem dá ouvido à lei não perde a tranquilidade. A gente poderia até colocar assim, né? Quem dá ouvido à lei não perde a liberdade, né? Assim? Porque é assim que funciona. Deus, ele coloca na nossa frente aquilo que é o caminho certo, aquele caminho plano, aquele caminho direito. E há, na nossa vida aí, né, vários outros caminhos. São caminhos tenebrosos, caminhos que vão levar à ruína, caminhos que vão trazer sérios problemas. Agora, está bem claro, ou você segue esse caminho aqui que é plano, um caminho direito, reto, que chega lá sem problema nenhum, você vai viver tranquilo ali. Ou você vai por outros caminhos, e você vai se arrebentando nesse caminho aí. Então a paz, ela traz isso, a lei, perdão, ela traz isso, né? Ela traz paz com Deus e com o homem, e ela também dá a nós, né, proporciona a nós uma vida de tranquilidade diante de Deus e também diante dos homens. Outro propósito aqui da lei é apresentar o plano de Deus para o homem. Olha aí comigo Eclesiastes, algumas páginas para frente aí, para trás, né, os irmãos estão em Isaías, né? Eclesiastes capítulo 12. Eclesiastes 12, verso 13 e 14, diz assim: de tudo que se tem ouvido, o fim é o quê? Temer a Deus e fazer o quê? Guardar os seus mandamentos. Porque isto é o dever de quem? De todo homem. Ah, não, é só o pastor que tem que viver assim. Não. Ah, é só os irmãos que cuidam lá da liturgia e tal, que pregam é que deve viver assim. Não. Esse é o dever de todo homem. Olha o versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Então veja, Deus está mostrando através da lei a forma como o homem ele deve viver, o plano de Deus para o homem. E aí é aqui que nós aprendemos a viver, não é assim? Quando nós éramos perdidos, e eu acho que os irmãos, aí principalmente aqueles que veio, né, de uma vida lá de repente de vícios e coisas desse tipo, né, que estava de certa forma viveu no mundo, né, porque
Por exemplo, eu nasci já num lar cristão, não sou salvo desde quando nasci, né? Por isso, mas converti com 9 anos de idade, mas não conheci muito daquelas coisas que o mundo aí fora oferece. Mas aqueles que vieram sabem disso. Quando chegam a entregar sua vida ao Senhor Jesus, começam, né, a frequentar e aprender sobre a palavra de Deus, vão aprendendo a viver de fato. Vão aprendendo a como realmente se relacionar, né, com a sua esposa, com os seus filhos, com as pessoas à sua volta. Vai aprendendo a viver. Porque quando nós estamos lá no mundo, nós não sabemos, porque nós desconhecemos realmente a palavra de Deus. Então, o propósito aí da lei, né, apresentar o plano de Deus para o homem. Quarto propósito, olha em 1 de João, capítulo 3, versículo 4. Vamos lá, 1 de João. Capítulo 3, o verso 4. Quarto propósito. Qualquer que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é o quê? A transgressão da lei. Então, qual que é o quarto propósito aqui da lei? É mostrar o pecado. Mostrar o pecado. Paulo, inclusive, escreve lá em Romanos, capítulo 7, se não me engano, versículo 7 ao versículo 14, ele fala um pouco sobre essa questão, né? Porque se a lei não fosse dada, a gente desconhecia o que era pecado. Sem a lei, não há transgressão de lei, porque logo não tem lei, não tem respaldo. Agora, Paulo aqui não está dizendo, né, até para a gente entender melhor, que a lei nos tornou, né, pecadores. Não é isso que ele está dizendo, não. Não é isso, irmãos, não entendam mal. O que nos tornou pecador foi quebrar já a lei, lá, no início da criação. Quando Deus disse, olha, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque do dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, veja bem. Então, aquilo ali foi que nos tornou pecadores. Aquilo ali que nos fez conhecer o pecado. Foi justamente quebrar a lei que Deus tinha estabelecido. Então, veja. Agora, Paulo está dizendo aqui, que se nós não tivéssemos aqui, Deus não tivesse dado para nós o pecado, a lei, perdão, nós iríamos viver em pecado sem saber o que era pecado ou não. Era bem assim. Imagine se lá no Éden, quando o homem pecou, Deus colocou ele para fora do Éden, e aí não falasse mais com o homem, não colocasse mais nada, não ensinasse mais nada para o homem. O homem iria viver fazendo o que é errado, pensando que estava fazendo o que era certo. Está vendo? Então a lei é assim. Porque sabe aquele pensamento que nós temos do relativismo, que permeia aí o mundo hoje? Imagina se o que nos direcionasse fosse a nossa própria consciência. Amado, aquilo que é certo para você, na sua consciência, aquilo que é certo para você, na mente de outro não vai ser. Então por isso que vira anarquia. E, ó, o que tem eu entrar na casa do fulano ali, pegar a bicicleta dele emprestada e sair ali, dar uma volta e voltar e devolver lá? Só que sem falar nada com ele. Não tem nada de problema com isso. Alguns pensam assim. Mas e a pessoa dona da bicicleta? O cara pegou minha bicicleta aqui, eu vou ter que ir em tal lugar lá e agora vou sem bicicleta? Vê a confusão que ia girando, né? Então a lei, ela veio para trazer isso, para mostrar para nós, ó, nós somos pecadores e olha, vocês estão fazendo tudo isso aqui que é pecado, tudo isso aqui que desagrada a Deus. Então ela tem essa relevância também, mostrar o pecado, mostrar a vida de pecado que nós vivemos. E também, por fim, aí, o propósito da lei é mostrar, né, o amor de Deus entre os homens. Vá lá para João 13, Evangelho de João agora. Gente... João 13, o versículo 34. João 13, 34. Diz assim: Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós, uns aos outros, vos ame. Vamos no 35 também. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Veja que o versículo 34 ele começa dizendo, né, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Agora, como é que nós vemos o amor de Deus para conosco? Através de Jesus ter vindo neste mundo aqui e dado a sua vida por nós, amém? Lembra lá, Romanos 5,8? Porque Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Agora, veja bem, essa questão, né? Aqui prova que Deus nos ama. Mas agora,
esse versículo, ele traz para nós essa ideia, mas por dentro dele há um ensinamento tremendo. Há aqui uma visão panorâmica, que é justamente, lembra lá que a gente falou no início, lá da lei moral, da lei civil, né, e da lei cerimonial, que nós falamos lá no início? Então veja, Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele cumpriu a lei. Amém ou não? Que lei que ele cumpriu? Toda a lei. Toda a lei. Lembra, inclusive essa lei, vamos dizer assim, que para a gente hoje não teria tanta importância, né? Que seria as leis cerimoniais, Jesus cumpriu. Lembra, ele foi ali como ovelha mesmo conduzido, não é isso que Isaías fala? Ele foi como ovelha muda, levada ao matadouro. Foi lá, quietinho. Ele não se defendeu, não abriu a boca. Morreu lá, verteu o seu sangue. Foi feita expiação pelos nossos pecados. Aquela mesma ideia, né? Ele foi até lá em cima no Santo dos Santos, lá para colocar o seu sangue lá por nós, espargiu lá o seu sangue, né? No altar no céu. Toda a ideia dessa lei, em tudo ele cumpriu. Não só a questão moral, a questão civil, é o exemplo que Jesus deixou aqui, de vida neste mundo aqui, como ele cumpriu a parte também aqui cerimonial. Então, quando é dito, né, que Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, a prova está aí. É que ele cumpriu toda a lei. Amém, irmãos? Ele cumpriu toda a lei por nós. Mostrou o seu amor por nós dessa forma. Em João capítulo 15, versículo 10, uma página para frente aí, João 15, 10, diz assim, ó: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Lembra? O próprio Jesus, ele veio a esse mundo, e ele disse, né, com respeito a isso, quando falaram lá, quem vai matar Jesus lá, os soldados, não sei o quê, Jesus mesmo disse assim, ó: a minha vida, né, ninguém a tira de mim, eu mesmo dou. E ele estava dando a sua vida para quê? Lembra quando soldado, né, Pedro vai lá e corta a orelha do soldado do mal, porque não quer deixar que Jesus seja levado preso. Jesus olha e fala assim, deixa estar, é para que se cumpra mesmo a vontade do Pai. Aquilo, eu vim para isso aqui mesmo, eu vim para morrer mesmo por vocês. Então, essa, né, a lei, ela demonstra o amor de Deus para com o homem. Amém, irmãos? E a prova aí, né, final, cabal da demonstração do amor é o próprio Cristo cumprindo a lei por nós. Segundo lugar aí, a revelação do caráter de Deus também. A lei não só tem esses propósitos que nós citamos acima, como ela também revela o caráter do próprio Deus a nós. Olha aí em Romanos capítulo 7, versículo 12. Romanos 7, 12, diz assim: e assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Amém, irmãos? Qual é o caráter de Deus? Deus, ele é o quê? Santo. Amém ou não? Ele é justo. Amém ou não? E ele é bom. Amém ou não? Então veja, o caráter, a lei é a demonstração do caráter do próprio Deus. Lembra, eu sempre quando vai falar sobre santidade, né, eu sempre me lembro do hino 9 do cantor cristão. Santo, santo, santo. Ali a repetição de 3 vezes não é só uma questão, né, de querer afirmar algo com a repetição, como também o escritor ali do hino, né, está querendo mostrar que ele é santo em sua totalidade mesmo, ele é em todas, a divindade, né, lembra, ela é triuna, então faz parte do caráter divino, da sua santidade, a sua santidade. Então veja, ele é santo, justo, bom, a lei também é santa, justa e boa. Então, amado, a manifestação é revelado o caráter de Deus através da lei. É aqui que nós conhecemos quem é o nosso Deus, amém ou não? É aqui. Não teria outra forma de conhecê-lo, senão aqui. Então aqui nós conhecemos, e ainda um pouco, né, desse Deus que é realmente imensurável. Amém, irmãos? Então é importante nós entendermos isso. Também a lei aqui, ela é a revelação, né, do caráter de Deus, e mostra também, olha só comigo, lá em Salmos 19, texto bem conhecido nosso. Nós não precisávamos nem ir lá, né? Salmos 19, 7, mas vamos lá para não perder o hábito. Nós até cantamos um hino, né, aqui, um Salmo 19, 7. Salmo 19, 7. Fala o quê? A lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então a lei do Senhor
ela revela o caráter de Deus, que é um caráter também, o quê? Perfeito. Amém ou não? Às vezes a gente não olha nas pessoas e fala assim, ó, fulano é mau caráter. Não é assim? Mas talvez se a gente olhasse para nós mesmos e começasse a analisar todos os aspectos da nossa vida, talvez em alguma área da nossa vida a gente iria dizer assim, também nessa área aqui eu sou meio mau caráter. Porque perfeito é Deus. Amém ou não? É bem assim, né? Então a gente tem que tomar cuidado com o julgamento que nós fazemos aí. Mas veja, a palavra de Deus aqui, Salmo 19:7, mostra aqui a lei, né? Que a lei ela é perfeita. Logo sendo a lei perfeita e ela sendo a manifestação do caráter de Deus, o próprio Deus é perfeito. O texto ainda continua dizendo para nós aqui que o testemunho do Senhor é o quê? Fiel. É um outro atributo do próprio Deus. Ele é fiel, não é só a sua palavra, mas ele em cumprir, né, com os seus mandamentos, ele é fiel em cumprir com as suas promessas. Então é o caráter de Deus ser fiel. Talvez nós tenhamos alguns de nós aqui que tem problema com isso, né? Um problema de caráter, de ser fiel. Em alguma área. De repente, não, pastor, olha, eu sou fiel nos dízimos. Olha, se eu pegar lá o cartãozinho, o senhor vai ver. Não, chega para a tesoureira, fala para ela o senhor ver. Eu não falho um mês, eu dou os dízimos, tudo. Mas de repente não vem na igreja todo culto, né? Podendo vir, não vem. Não, eu sou fiel. Eu venho nos cultos, todos os cultos, eu dou o dízimo e tal. Mas e aí, de repente, tem oportunidade de falar do amor de Cristo para as pessoas, mas não fala. Deixa passar a oportunidade. Então, tá vendo? Nós somos fiéis em algumas partes, mas Deus ele é fiel por completo. Amém, irmãos? É um caráter genuinamente fiel mesmo, o caráter do nosso Deus. Então veja, mano, outra questão aqui que é revelada na lei, né, sobre o caráter do nosso Deus, está em Salmo 111. Algumas páginas para frente aí, Salmo 111. Verso 7 e o verso 8. Diz assim: as obras das suas mãos são verdade e juízo, seguro todos os seus mandamentos, permanecem firmes. Para quanto tempo? Para todo sempre. E são feitos em verdade e em retidão. Agora veja aí, amado, a questão aqui, outra revelação, né, do caráter de Deus através dos mandamentos aqui, é que o caráter de Deus é imutável. O que isso significa? Não muda. Você já notou como que nós mudamos? Não estou falando só a mudança física não, né? Que a gente vai envelhecendo, vai mudando. Isso aí. Não, estou falando sobre mudança de pensamento. Mudança daquilo que é certo, daquilo que é errado, os padrões para a nossa vida. Como que a gente vai mudando? A ciência diz que nós passamos por uma grande mudança intelectual a cada 7 anos. A cada 7 anos nós passamos por uma mudança intelectual. E essa pode ser uma mudança tanto boa quanto uma mudança ruim, né? Mas é uma mudança intelectual a cada 7 anos que nós passamos, muito grande. Nós vamos mudando, né? Aos poucos, mas cada 7 anos há uma mudança extraordinária na nossa mente. De forma que, olhando para nós, né? Vamos olhar para nós aqui, como nós não somos imutáveis. Olha para a sua vida, o que você pensava quando você se converteu. Não é assim? Quando você se converteu, talvez lá no seu coração, na sua mente, você pensava assim, ó, vixe, esse Deus é tão bom, ele é tão maravilhoso, ele me salvou, ele perdoou os meus pecados, ele me libertou, estou indo para o céu, e olha, eu não mereço nada disso aqui não. E olha, agora porque ele fez isso, eu vou ser fiel a ele mesmo. E aí você não perdia um culto, você estava em todos os cultos, você pintava uma oportunidade, você falava do amor de Jesus para a pessoa que estava perto de você. Não tinha nada que te abalava, né? Os outros podiam até te julgar, falar mal de você, mas você estava firme ali, porque você estava firmado, era em Cristo Jesus, você não estava nem preocupando com aquilo que as pessoas falavam. E hoje? Está vendo como nós somos mutáveis? Agora, amado, o cristão deve tomar cuidado para mudar sempre para o bem. Amém ou não? Mudar sempre para aquilo que agrada a Deus, mudar sempre para perto de Deus. Mas veja, nós temos problemas com isso, mas o caráter do nosso Deus não, ele é imutável. A sua palavra jamais passa. Os mandamentos aqui, né, como o texto diz aqui, duram por quanto tempo? Para sempre. Não é que vai chegar lá no céu, nós vamos ter outra lei. Tem gente que acha isso, né? Não, lá no céu vai ter outra lei. Não. Só que lá no céu, né, nós vamos estar
livre desse corpo corruptível, né? Desse corpo pecaminoso aqui, então nós vamos viver aquilo que é certo mesmo. Nós já estamos condicionados àquilo ali mesmo por conta do que vai estar, né, no nosso coração. Mas são os mesmos princípios, né, que vão permear ali também o reino do nosso Deus. Então, nós vemos aí, né, que a lei é a revelação do caráter do nosso Deus, né? Nós vimos o propósito da lei, revelar as coisas de Deus, trazer paz e tranquilidade, apresentar o plano de Deus para o homem, mostrar o pecado, mostrar o amor de Deus entre os homens. Também aqui na revelação, né, do caráter de Deus, que o caráter de Deus ele é santo, né, justo e bom, ele é perfeito, ele é imutável. Nós vimos isso aqui. A lei também, por fim, nós terminamos com esse ponto. Nós vemos aqui a atitude, né, que o cristão deve ter para com a lei, a atitude que o cristão deve ter para com os mandamentos. Então, no início, nós perguntamos, né, a lei, os mandamentos são para hoje? Os irmãos responderam corretamente, dizendo que sim. Amém, irmãos? E são mesmo. Nós não podemos deixar de viver isso aqui, não. Isso aqui é que deve realmente nos direcionar na nossa vida aqui. Agora, lembrando, né, mesma forma que nós citamos no início aqui, só trazendo a memória dos irmãos, lembrando que a lei, ela não tem poder para salvar. Amém ou não? Lembra, Paulo deixa isso bem claro, aos romanos também, dizendo, né, que a lei, ela, na verdade, ela nos acusa. Ela olha para você e fala assim, tá vendo, você transgrediu aqui. E ela chega lá no final e ela fala assim, ó, e não tem solução para você, em você não. Se é um transgressor da lei, você está condenado já, rapaz. Não tem solução para você, em você não. Ou seja, eu não posso fazer nada para mudar a minha situação aqui de condenado. Mas aí chega lá no final também, a lei faz o quê? Ó, você não tem condição, mas ó, Jesus, ele pode mudar tudo isso aí. Amém? Então a lei, né, ela serve de aia, ela nos leva até Cristo, ela aponta a Cristo, aquele que é o que pode realmente mudar a nossa vida. Então a lei é importante sim na vida do cristão. Depois da salvação, é o que os irmãos falaram aí, né? A importância, né, aqui é de que eu vou dar um bom testemunho, as pessoas vão ver eu vivendo na luz de Cristo, porque eu estou vivendo os mandamentos de Deus para a minha vida. E as pessoas também vão querer, né, desta vida também para si. E logo vão buscar a Deus, né, mais uma vez apontando a Cristo Jesus. Então, em terceiro e último lugar aqui, a atitude do cristão para com a lei. Olha lá em Isaías 42, vamos lá rapidinho. Isaías 42. Isaías aqui, 42, versículo 21. Versículo 21. Olha só. A atitude do cristão para com a lei deve ser a mesma atitude de Cristo, que Cristo teve para com a lei. Versículo 21 diz assim: o Senhor se agradava dele, por amor da sua justiça. Engrandeceu pela lei e o fez glorioso. Isso aqui é profeta Isaías falando sobre o próprio Cristo. Olha só. A atitude que Cristo teve para com a lei. Aqui, ele, né, praticou a justiça, ou seja, ele cumpriu a lei. Era isso que nós dissemos ainda há pouco, né? Então ele cumpriu a lei. Ele foi engrandecido justamente por Deus, né, por conta disso, por conta de ter cumprido a lei. E Deus então o fez glorioso, né? Então olha que a nossa atitude deve ser essa. É de seguir os exemplos de Cristo Jesus em cumprir a lei, em buscar realmente cumprir os mandamentos divinos, em buscar viver naquilo que é a diretriz, né, que Deus nos dá através da sua palavra. Então, seguindo os exemplos de Jesus. Agora, olha Salmo 119, vamos voltar lá? Salmo 119. Salmo 119, nós estamos terminando. Salmo 119, versículo 6. Versículo 6. Diz assim: então não ficaria confundido, atentando eu para todos os teus mandamentos. A atitude do salmista, né, aqui que ele revela para nós, é que o desejo dele aqui agora é de não ficar confundido com as coisas, com as decisões que vão tomar na vida, com o caminho a seguir. E ele agora olha e fala assim, ó, então eu não vou ficar se eu me atentar para os seus mandamentos. Então aqui, a atitude do cristão
é buscar seguir os mandamentos até mesmo para que não fique confundido nesta vida aqui. Olha também o versículo 47 aí do Salmo 119, verso 47, diz assim: e recriar-me-ei em teus mandamentos, que tenho amado. Olha, a atitude aqui do salmista, mais uma vez, é agora de viver os mandamentos e viver os mandamentos com amor. Amém, irmãos? Veja, antes de nós sermos salvos, muitos de nós aqui, talvez, buscávamos cumprir os mandamentos. Talvez por conta da religião que você seguia, né, no passado, talvez aí você era de religião, né, romana, aí era a maioria do nosso país, né, e que tem a base da salvação ali as suas obras. E talvez você buscava ser salvo pelas obras, então você buscava cumprir os mandamentos ali, a risca tal, porque, né, afinal eu quero chegar no céu. Por mérito próprio, né, que era ensinado ali. Então você fazia aquilo por uma obrigação que era imposta na sua vida, no seu coração. Mas depois de salvo, o salmista deixa bem claro aqui, né? Depois de salvo, a gente não tem mais aquele desejo de cumprir a lei por obrigação. Mas nós temos o desejo de cumprir a lei por amor. Amém, irmãos? Por gratidão. Então, deixa até, inclusive, eu abrir um parênteses aqui. Presta bastante atenção. Bastante atenção. Se você acha que fazer a vontade de Deus na sua vida é um peso muito grande, esse negócio de tentar viver certo, eu não aguento, isso é um peso muito grande. Deixa eu falar para você, há uma grande possibilidade de você ainda ser um perdido. Há uma grande possibilidade de você ainda ser um perdido. Porque o salvo, nós sentimos o peso sim, né? Porque o nosso corpo está sempre querendo ir para o mal e tal. Mas a gente não vai cumprir a ordem divina, os mandamentos divinos com aquele peso no coração. Tipo assim, acordou hoje, eu vou na igreja, né? Porque, tem que ir, né? Porque senão, deixa eu ir na igreja, né? Não é assim. A gente levanta, de repente, até assim, nossa, eu estou cansado. De repente, até a gente fala com Deus assim, né? Olha, senhor, o senhor é minha testemunha, tanto que eu trabalhei essa semana. Olha, eu estou arrebentado. O senhor sabe quanto que a minha carne quer ficar nessa cama. Mas o senhor sabe também que eu amo o senhor. E eu quero levantar dessa cama aqui e ir para a igreja, né? Louvar o seu nome, agradecer ao senhor pelo que o senhor tem feito na minha vida. Está vendo a diferença? Está vendo? Então, a atitude, né, do cristão, ele deve seguir os exemplos de Cristo, mas ele também deve seguir os exemplos do salmista aqui, na questão de buscar cumprir os mandamentos de Deus, buscar cumprir a vontade de Deus por amor a Deus mesmo. Aqui não pode ser de maneira nenhuma para nós uma obrigação. A vida cristã verdadeira, ela está demonstrada através disso mesmo, né? Um desejo. Eu fico olhando, né? E como que eu olho, né, para os irmãos mais velhos aqui na igreja, os irmãos idosos, né? Na melhor idade, né? O pessoal pôs essa aí. Acho que é melhor falar assim, né? O pessoal da melhor idade. E eu vejo o exemplo deles. O irmão Otávio, né? Os irmãos sabem, o irmão Otávio da Margarida, que não estão aqui por conta de problemas de saúde mesmo que têm tido aí, mas sempre estão pedindo culto na casa deles, né? Essa semana até o Adriel falou assim, pai, agora o senhor não precisa nem perguntar mais onde é o culto no lar, né? É só colocar direto lá na casa do irmão Otávio, né? Ele sempre está sendo lá. Eu sei que outros irmãos querem um culto no lar também, né? Mas olha o desejo de não podendo estar, quererem estar. Aí a irmã Cida ali atrás, né? Eu lembro aí sofrendo, né? Com a coluna e tudo mais aí e tal. Mas está aí, firme e forte. Lembro de outros irmãos, né? Que já partiram também para a glória, e os irmãos conhecem também, né? A vida deles também, o desejo deles de estarem servindo ao Senhor e tudo mais aqui com a gente. Amado, isso é normal. É um negócio assim que a gente vai falar, né? Mas é normal, isso aqui era normal mesmo. Anormal, a gente devia estar olhando para o outro lado e falando assim, mas que povo doido é esse aí, que não vem na igreja? Tem saúde, tem tudo e não quer vir na igreja. Que coisa estranha que é essa? Não tem nada impedindo, não está trabalhando no domingo, né? Não está com a saúde ruim, só não quer vir na igreja. Isso aí que é estranho. Amém ou não? Isso é que é estranho. Então é preciso olhar para a nossa vida e ver.
Ou pode ser uma dormência espiritual, né? Dormência, gente, eu não falei demência não, tá? Dormência espiritual muito grande, a pessoa precisa despertar e voltar de novo ativa, ou pode ser mesmo que de repente não tenha nada de Deus aí não. Porque aquele que é do Pai tem desejo de estar com o Pai. Amém ou não? Olha, os irmãos sabem, né? Quando eu vou para Franca, eu aproveito mesmo. Eu fico lá na casa da minha mãe, lá e tal, com ela e tal. Aproveito mesmo. Eu quero estar com a minha mãe, né? Minha mãe. Assim como Deus sendo meu Pai, eu também vou desejar estar com Ele, né? Então, a atitude do cristão, seguir o exemplo do Senhor, seguir o exemplo do salmista, vivendo, né, a lei, cumprindo a lei com amor. E também, olha Apocalipse 14, nós terminamos com esse texto. Apocalipse 14, 12. Apocalipse 14, 12. Diz assim: aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Está falando aqui da igreja, os remanescentes fiéis. Amém, irmãos? Está falando deles aqui. Então, a atitude do cristão é viver assim, como está relatado aqui em Apocalipse para nós, né? Viver, olha lá como o texto diz, né? Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Aqueles que vivem os mandamentos de Deus. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude, né? Nós vamos dar seguimento nos próximos domingos, nós vamos estar entrando cada um dos mandamentos, mas que Deus nos ajude a entender que os mandamentos não são coisas do passado. Que os mandamentos, eles têm, né, a sua relevância, a sua importância na nossa vida. É eles que devem nos direcionar mesmo, para que nós venhamos viver para a honra e a glória do nosso Deus. Amém? Nós vamos ter uma palavra de oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo tempo que nós pudemos ter aqui, ó Pai, de estudo da Tua Palavra nesta manhã. Agradecemos, ó Pai, pelo Teu cuidado, pela Tua proteção, e pedimos ao Senhor, ó Pai, que o Senhor nos ajude a sermos melhores servos do Senhor a cada dia. Que nós, ó Pai, venhamos realmente ter a Tua Palavra, os Teus mandamentos, como algo importantíssimo em nossas vidas. Que nós, ó Pai, possamos realmente, em todos os momentos da nossa vida, pautarmos as nossas vidas, ó Pai, através da Sua Palavra. Que jamais, ó Pai, nós venhamos nos desviar dos caminhos do Senhor. Que jamais, ó Pai, nossos olhos venham ter um outro objeto para a nossa orientação, a não ser a Tua Palavra. Que o Senhor nos ajude, ó Pai. Em nome de Jesus é que nós te pedimos, te agradecemos, com perdão dos nossos pecados. Amém.